Então, pessoal, eu sou o Fernando Schmidt, do setor de engenharia da PHB, tá? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre as soluções da PHB para grandes usinas, tá? E por que que esse é um assunto aí que eu gosto de trazer para os fóruns? Talvez alguns de vocês já saibam, né, a maioria talvez, mas o Mercado Livre está sendo aberto para o ano que vem para clientes do Grupo A. Então, qualquer cliente que recebe média atenção vai poder optar pela migração para o Mercado Livre, tá? Então, a mini geração, como a gente conhece hoje, vai ser alterada, tá? Um pouquinho o conceito dela, principalmente para esses clientes que estão indo para o Mercado Livre. Além disso, vai se abrir algumas oportunidades de investimento, tá? Então, hoje, a gente tem o investimento para mini geração muito voltado para geração compartilhada, onde a gente vai fazer um consórcio, uma cooperativa, e enviar créditos, tá, para vários CPFs ou CNPJs. A partir do momento que eu puder ter uma usina no Mercado Livre, de maneira mais fácil do que é hoje, a gente consegue ampliar as nossas modalidades de negócio. Então, a gente enxerga que essas usinas de maior porte em investimento vão poder se tornar cada vez mais rentáveis, tá? E a tendência é que seja crescente a busca de investidores por essa modalidade, tá? Falando rapidamente um pouquinho sobre a PHB aí, para quem não conhece, PHB já é uma empresa de 38 anos, tá? Tá fazendo 39 anos esse ano. Foi fundada lá em 1984, em São Paulo. Iniciamos, passar todos que aqui a animação não deu certo, mas iniciamos em 84 com as fontes chaveadas para alimentação de microcomputadores. Então a gente tem a eletrônica, na verdade, no nosso coração desde o início, tá? Em 94, fomos para retificadores e conversores. Em 2000, já estávamos em gabinetes para telecomunicação, tá? Então, trabalhamos também com automação bancária, telecomunicações, voltada aí para a parte também de off-grid. Em 2014, PHB lançou o kit fotovoltaico, tá? Então, o primeiro inversor homologado pelo Inmetro no Brasil foi da PHB, ok? 2016, nós já tínhamos o nosso inversor híbrido modular. Então, ele era um gabinete diferente hoje, até do que nosso colega da SAG falou, que a gente também tem, que é o híbrido compacto, tá? Então, a gente tem inversor 2 em 1, vamos dizer assim, on grid e off grid dentro da mesma caixa. Nós temos hoje o modelo monofásico e trifásico, até 20 kW, mas em 2016 nós já tínhamos essa solução operacional. Ela era em gabinete, mas está rodando até hoje muito bem, tá? 2019, sistemas de armazenamento em container. 21, inversor off-grid da PHB. 22, lançamos a primeira estação de recarga, na época modelo só CA, de 7.4 e 22 kW. 22, o inversor híbrido compacto e a bateria de lítio, monofásico, nesse caso, muito voltado para residências, tá? E aqui em 2023 nós lançamos o inversor híbrido trifásico, que trabalha com a parte de bateria high voltage, certo? E também lançamos a nossa estação rápida, CC, tanto modelos 40 kW quanto modelos 102 kW, ok? Então a gente tem um portfólio bem completo, ok? E agora a gente vai falar mais precisamente do que eu quero falar hoje, que é o nosso inversor 250 kW. Esse é um inversor muito voltado para a aplicação de usinas em solo. Por quê? Ele trabalha com uma tensão mais elevada, tanto do lado CA quanto do lado CC. 800 volts do lado CA e 1.500 volts do lado CC. Ok? Então a gente vai ter muitas vantagens quando a gente olha para usinas de solo trabalhando com essa classe de tensão mais elevada. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as vantagens, tá? E por que que eu opto por um inversor desse porte para usinas de solo. Então ele é 3 fases, mais terra. A gente já tem uma questão de economia aí, que a gente não tem o condutor neutro, tá? Então a gente vai ter só as 3 fases e o terra. 12 MPPTs e 24 strings. Então, apesar de ele ser um inversor muito voltado para a utilização em solo, também pode ser utilizado em telhados, porque ele tem 12 rastreadores. Então, a gente não vai ter um grande mismatch, ok? Ele tem 10 anos de garantia completa, como toda a questão da garantia da PHB. Acho que a PHB é muito bem conhecida pela questão da garantia. Proteção CC integrada, que quer dizer isso? Que ele tem DPS tipo 2 em Y, conforme a norma pede, com proteção de fim de vida. Não é varistor, não é nenhum outro componente de proteção. Ele é DPS, tá? Exatamente como a norma pede. PLC integrado. Isso é uma grande vantagem desse inversor. Por quê? Em usinas de solo a gente tem um grande problema de infraestrutura para a internet. Como que eu levo a internet até os inversores para eu ter essa parte de monitoramento nesses inversores? É um problema eu levar internet cabeada ou até mesmo Wi-Fi, que seria ainda mais difícil, né, até o inversor que está distribuído numa planta. Por exemplo, uma planta de 2.5 MB com 10 inversores distribuídos, né, nessa usina, como é que eu levo internet até lá? RS485, fibra ótica, é muito arriscado eu levar junto com os cabos de potência, tá? Questão de interferência até mesmo muito sensível, né? Eu posso ter rompimento e problemas aí na parte de comunicação. Então aqui eu tenho Power Line Communication, onde o inversor manda
manda esse sinal de monitoramento pela própria fase. Então, eu vou ter um único equipamento conectado na internet, que vai estar junto, né, onde está a minha parte de conexão CA. Só ele vai estar conectado na internet, ele vai fazer a leitura de todo o sinal modulado que vem pela fase do inversor, que é referente ao monitoramento, e ele vai enviar esse sinal para a nuvem. Então, eu tenho um monitoramento muito mais confiável nesse caso e muito mais barato. E ele tem o PID Recovery, tá? Que é o Power que os módulos têm, que é o Potential Induced Degradation, que é a perda, né, que esses módulos têm ao decorrer da vida por estarem expostos a uma tensão muito alta. Então, eles acabam perdendo elétrons para o meio e eles perdem eficiência. Esse inversor, ele aplica uma tensão reversa, CC, no módulo à noite, que faz com que esse módulo recupere os elétrons perdidos durante o dia e não tenham, né, não sejam afetados, pelo menos de uma maneira tão grave, quando eles são conectados a esse inversor, ok? A PHB, ela também é uma empresa que se preocupa muito em entregar uma solução completa para o integrador. Não adianta eu ofertar um inversor que trabalha em 800 volts e 1500 volts CC se eu não ofertar todos os componentes que são agregados a ele. Por exemplo, parte de proteção, que vai trabalhar com 800 volts CA, que são disjuntores especiais, disjuntores que trabalham aí até 1050 volts, tá? E a gente não encontra isso nas elétricas aqui no Brasil, pelo menos de maneira fácil. É bem raro da gente encontrar. Então, a PHB também oferece essa parte de proteção CA em 800 volts nominal, que é uma proteção para 1050 volts, ok? E a gente tem a parte de transformadores. Hoje, esses inversores eles são muito utilizados em usinas que vão ser conectadas na média. Então, eu vou colocar um transformador de 800 para a média, 13.8, 23 kV, 34,5. Mas tem muitos locais que a gente quer utilizar a infraestrutura de baixa do cliente que já está bem dimensionada, por exemplo, para uma usina de 250, 300K, até 500K muitas vezes. Então, a PHB oferece também o autotransformador, que é de 800 para 380 ou 800 para 220 volts. Então, eu posso colocar inversores de 800 volts, aproveitar essa tensão alta e fazer todo o caminho CA com uma bitola menor, porque eu vou ter uma corrente menor, e colocar esse autotransformador próximo do ponto de conexão. Então, eu economizo muito em cabeamento quando eu faço essa escolha. Tá? Coloco o transformador próximo de onde eu vou conectar essa usina, a corrente vai aumentar lá porque a tensão baixa, e só nesse pequeno espaço, né, entre o inversor e o ponto de conexão, entre o transformador e o ponto de conexão, que eu vou aumentar a bitola. Então, todo o caminho eu uso em 800 volts e economizo. Tá? Então, esse transformador ele é projetado, né, para trabalhar com solar, tem uma alta eficiência em operação e uma baixa perda a vazio, que hoje é o grande problema, né, dos transformadores quando a gente usa em sistemas solares. Eles ficam grande parte do dia, de 12 a 18 horas, sem operar e ficam gastando energia. Né? Eles têm uma perda a vazio por causa da magnetização. Então, esse cara aqui ele é pensado nisso e tem uma baixa perda a vazio, ok? A gente também oferece, né, os QDCAs em 220, 380 para esse cara, além dos disjuntores de 800 volts, tá? Para agregar a proteção no lado de 800 também. Aqui está o equipamento que faz a leitura do PLC, que é o SCB3000, que ele vai ser o equipamento conectado na internet. Então, esse carinha aqui ele vai estar junto, né, da parte de conexão CA. Então, ali eu vou ter internet, mas eu não preciso levar a internet para cada inversor que vai estar normalmente distribuído na planta, tá? Junto às mesas. Então, ele vai fazer a leitura por meio de TP e TC de todo o sinal modulado que cada inversor manda, tá? Numa frequência muito acima dos 60 Hz pela própria fase dele, e ele, lendo todos esses inversores, vai mandar para a nuvem a informação de cada um, para a gente estar sempre verificando geração, né? Se tem algum problema nesses inversores, ok? Quais que são as vantagens, né, de eu trabalhar com 1500 volts CC e 800 volts CA? Porque a gente sabe que é uma tensão, né, não convencional em indústrias, no agronegócio. A gente sempre vai trabalhar com 380, 440 volts, né, em algumas indústrias. Mas aqui a gente vai ter 800 volts. A grande vantagem, como eu já comentei, é a economia, né, tanto em condutores CC quanto em condutores CA. Por quê? Olhando para a parte CC, eu vou ter 1500 volts. Então, eu vou trabalhar com strings de até 28, 29 módulos. Diferente dos inversores trifásicos convencionais, né, que normalmente é 1100 volts, quando são inversores 380, que a gente vai ter strings ali de 20 módulos normalmente, ou até uma tensão um pouquinho menor quando são inversores trifásicos 220. Então, aqui eu vou fazer strings de 28, 29 módulos. Ou seja, vou ter mais potência por string, consequentemente, menos strings no meu arranjo para chegar na mesma potência, tá? Então, menos custo com condutor CC e menos perda, porque eu vou ter menos circuito, ok? E a mesma coisa vale para o lado CA. Eu vou estar trabalhando em 800 volts. Então, normalmente, para a mesma potência, eu vou ter a metade da corrente, porque eu tenho uma tensão mais elevada, vai ser mais ou menos a metade da corrente, eu vou economizar nos condutores CA, tá?
Óbvio que se eu for conectar uma baixa tensão 380 ou 220, eu vou colocar o transformador para rebaixar essa tensão. Porém, normalmente a economia nesse condutor CA supera o valor da adição desse transformador, tá? Então é interessante de olhar para esse lado. Usinas de grande porte, elas mantêm uma certa modularidade, mas sem aquele absurdo de inversores. Por exemplo, uma usina de 1 mega, eu vou usar 12, 13 inversores de 75K. Aqui eu vou usar apenas 4. Então eu tenho ali uma modularidade, eu tenho 4 inversores para aquela usina, mas eu tenho menos espaço, que eu vou utilizar, menos equipamentos, tá? Então menos equipamentos para dar OPEX ao longo da vida, menos problema, né? Menos equipamentos, menos problema, ok? Uma área menor, então eu tenho uma agilidade maior de instalar também, menos custo com a área, um menor homem-hora, porque eu tenho menos equipamento para instalar e para operar ao longo da vida, ok? E eu tenho, né, a comunicação PLC, que eu já comentei para vocês. Então eu tenho uma confiabilidade maior em comunicação e um trabalho menor, né, em levar a internet para esses inversores. E aqui é uma comparação que eu sempre gosto de fazer, porque eu estou falando que dá economia, mas quanto que dá de economia? Então aqui eu trago um exemplo, tá, de uma usina de 2.5 mega, por exemplo, onde eu mostro qual que é a economia que eu teria se eu faço, por exemplo, uma usina com inversor virtual central, que é quando eu coloco todos os inversores como se fosse num skid juntos, tá? E coloco o transformador logo ao lado para elevar para a média. Então eu levo todos esses circuitos em CC entre as mesas de módulos até os inversores. E depois desse slide eu mostro a economia de quando eu uso os inversores separados na planta, tá? E levo em CA até o ponto de conexão. Então aqui é primeiro uma usina com inversor virtual central, que são todos os inversores num skid único. Então, caso 1, eu tenho 20 inversores PHB de 125K, que são inversores 380 volts, ok? Nesse caso, 6.800 módulos de 545 watts, uma usina de 3.7 megawatt pico. Então, eu tenho 20 inversores vezes 17 strings, 17 strings em cada inversor, vezes 20 módulos. Então, eu tenho 20 módulos por string, porque esse é um inversor 1.100 volts CC, tá? Então, ao total, eu tenho 340 strings de 20 módulos. Caso 2, então indo para o inversor 250K. 10 inversores de 250 kW, 800 volts, que ficou errado, tá? É 800 nesse caso. 6.720 módulos de 545 watts. Então, pela questão ali das strings, deu 80 módulos a menos, mas a potência é praticamente a mesma coisa. 10 inversores vezes 24 strings, então eu vou ter 24 strings em cada inversor, de 28 módulos. 240 strings de 28 módulos. Então eu tenho 100 strings a menos utilizando esse inversor por conta da tensão maior. Considerando strings médios aí de 100 metros, porque como o meu inversor todos estão juntos, né? Eu tenho algumas strings que estão mais próximas a ele e algumas que estão mais longe. Então a média da string vai ser de 100 metros, ok? E o custo do cabo solar de 6 milímetros em torno de R$5, que é o que a gente está encontrando hoje no mercado, eu vou ter um custo total, no caso 1, com 340 strings de 100 metros mais ou menos, 34 mil metros de cabo CC, cada via, tá? Então, vezes 2, porque é o positivo e o negativo, vezes R$5, 340 mil reais de custo só em condutor CC para essa usina de 2.5 megawatt CA. Caso 2, 240 strings vezes 100 metros, tá? 24 mil metros vezes 2 e vezes R$5, eu vou ter um custo total de 240 mil reais. Então, eu tenho uma economia de 100 mil reais só pela troca da classe de tensão de conexão CC, tá? Olhando para o lado CA, isso fica ainda mais alarmante. Por quê? Aqui eu vou ter o mesmo caso 1 com 20 inversores de 125, que é 380 volts, caso 2, 10 inversores de 250K, que é 800 volts, ok? Então, eu vou ter 3 fases, nesse caso, também com comprimento médio de 100 metros, ok? Mesma coisa. Esses inversores agora eles estão na planta e eles vão levar em CA até o ponto de conexão. Então, eu vou ter, considerando um cabo CA HEPR de 185 milímetros de cobre, que tem um custo aí unitário de R$160 o metro, ok? Vou ter caso 1 com 6 mil metros, porque eu tenho a questão das 3 fases, né, vezes os 20 inversores, vezes os 100 metros, vezes R$160, 960 mil reais em custo de cabo CA. No caso 2, eu vou ter 3 mil metros de fase, porque eu tenho a metade de inversores e eu tenho o mesmo número de 3 fases por inversor, tá? E a mesma bitola. 480 mil reais. Então eu tenho uma diferença aí de 480 mil reais em condutor CA. Então isso aí me paga outros diversos empecilhos que eu tenho quando eu coloco 800 volts, que é a questão ali da proteção, mas isso aí não vai chegar nem aos pés do valor dessa economia, tá? E aqui falando um pouquinho sobre as nossas soluções de estrutura em solo, tá? Eu já falei de inversores, já falei da parte de proteção, tá? E agora falando das estruturas.
A PHB tem duas estruturas de solo, a monoposte e a biposte, tá? Em usinas maiores, normalmente a gente vai para o caminho da monoposte, por conta da grande economia que eu tenho na parte civil. Eu vou ter apenas uma sapata, né? O grande diferencial dessa estrutura é que ela não é de aço galvanizado, ela é de aço com tratamento ZAN, que é uma liga de zinco, alumínio e magnésio. Qual que é a vantagem de eu estar utilizando essa liga para fazer o processo de anticorrosão dessa estrutura? Como na liga eu já tenho alumínio, eu não vou ter uma diferença galvânica, né, entre a estrutura e o perfil de alumínio. Então, eu não tenho corrosão galvânica entre a minha estrutura e o perfil que sustenta o módulo ou o próprio frame do módulo, tá? Porque quando eu tenho metais diferentes se encostando, eles vão ter um diferencial de potencial. E um metal vai roubar elétron do outro, que é muitas vezes o que acontece a longo prazo entre estruturas galvânicas e o alumínio que está encostando nela. Então aqui eu tenho um tratamento que já tem alumínio na liga, e eu acabo evitando isso. Então é um diferencial aí da nossa estrutura. Todos os periféricos são em aço inox, então eu não vou ter problema de corrosão também nos parafusos que fixam essas estruturas, que é um outro ponto que a gente enxerga muito em campo. A estrutura está íntegra, mas os parafusos de fixação estão oxidados. Então, às vezes, é um parafuso que está fazendo aterramento, então eu já não vou ter um aterramento sólido ali, porque eu tenho um aumento de resistência, né, entre o parafuso e o condutor de terra, ou pior ainda, na parte de fixação da própria estrutura. Então, um ponto de fixação, eu vou ter um ponto fraco, o que pode ocasionar problema, né, em ventanias, por exemplo. Eu tenho dois padrões de inclinação nessa estrutura, 5, 10 e 15 graus, que vai ser provavelmente o que vocês vão utilizar aqui no Pará, tá? Que vai, imagino, girar em torno de 10 graus, até pela questão da autolimpeza, né? Interessante trabalhar com 10 graus. E o segundo padrão de inclinação é 20, 25 e 30 graus. Então eu tenho outro padrão para, normalmente, os estados mais ao sul, ok? E o aterramento, como todas as estruturas da PHB, é feito através de clipes, tá? Para fazer a potencialização de todos os módulos, tá? E no final da estrutura eu vou ter o grampo de aterramento. Então a parte de aterramento é muito importante, pessoal. A gente vê muitas falhas de instalação justamente no aterramento. Isso não coloca apenas a vida em risco, porque eu vou ter, né, provavelmente um potencial ali de toque se eu não tiver um aterramento bem feito. Eu também coloco o equipamento em risco, porque no momento que eu não tenho uma equipotencialização em toda a usina, ou eu não tenho uma junção do aterramento da usina com o aterramento do inversor e da unidade, o inversor ele não enxerga possíveis problemas de isolamento nas minhas strings. Então ele vai continuar operando se, por exemplo, eu tiver uma string rompida. E ao longo do tempo esse inversor ele vai queimar por conta de não enxergar essa falha de isolamento e não se desligar. Quando o aterramento está bem feito e todo o sistema está equipotencializado, o inversor enxerga essa falha de aterramento, ele vai dar uma falha lá, tá, de GFCI, alguma outra falha, e vocês vão poder estar identificando onde que houve essa falha. O inversor ele vai se desligar para proteger, também para proteger, né, algum toque humano ali, e vocês vão poder estar atuando. Então, a nossa estrutura conta com essa parte de clipes de aterramento e grampos de aterramento no final, tá? E a gente também tem a nossa estrutura de solo, que é a biposte, ok? Essa estrutura tem um diferencial legal que ela é 100% em alumínio anodizado, com a mesma liga, tá, do frame do módulo, que é a liga 6063 Tempera 5. Então eu tenho exatamente o mesmo material na minha estrutura, que é o material do frame que a gente trabalha e o material do perfil, tá? Então é uma estrutura totalmente, muito mais leve, né, que a estrutura de aço. Então quem instala normalmente gosta de instalar essa estrutura por conta da facilidade tanto de transporte quanto da instalação. É uma estrutura bastante robusta e muito bonita, né, de se enxergar. Trabalha também com parafusos, né, e periféricos em aço inox 304, então eu não vou ter nenhum problema de corrosão na parte de fixação e eu consigo fabricar em qualquer inclinação. Então, eu quero utilizar com inclinação de 12 graus. Lá na plataforma você consegue selecionar essa inclinação e tá utilizando ela, ok? Então, uma estrutura aí bastante conhecida. Pessoal, eu agradeço a atenção de todos. A gente está logo aqui ao lado, eu e meu colega Ivan. Qualquer dúvida que surgiu aqui na apresentação, porque é uma apresentação bastante rápida, a gente fica à disposição para estar atendendo vocês, ok? E também outros produtos que a PHB vem oferecer. Vocês têm dúvida, por favor, chega ali ao lado e converse com a gente. Tá o meu contato aqui, tá? O meu e-mail, o Instagram e o site da PHB. Se vocês querem pegar ali meu cartão para falar no WhatsApp, posteriormente a gente fica à disposição, tá bem? Muito obrigado a todos.